Título 5. Da execução das medidas de segurança. 751. Durante a execução da pena ou durante o tempo em que ela se furtar o condenado, poderá ser imposta medida de segurança se 1. O juiz ou tribunal na sentença a. Omitir sua decretação nos casos de periculosidade presumida. B. Deixar de aplicá-la ou excluí-la expressamente. C. Declarar os elementos constantes do processo insuficientes para a imposição ou exclusão da medida e ordenar indagações para a verificação da periculosidade do condenado. 2. Tendo sido expressamente excluída na sentença a periculosidade do condenado, novos fatos demonstrarem ser ele perigoso. 752. Poderá ser imposta medida de segurança depois de transitar em julgado a sentença, ainda quando não iniciada a execução da pena, por motivo diverso de fuga ou ocultação do condenado. 1. No caso da letra A, inciso 1 do artigo anterior, bem como da letra B, se tiver sido alegada periculosidade. 2. No caso da letra C do inciso 1 do mesmo artigo. 753. Ainda depois de transitar em julgado a sentença absolutória, poderá ser imposta a medida de segurança enquanto não decorrido o tempo equivalente ao da sua duração mínima, o indivíduo a que a lei presuma perigoso. Repetindo. Ainda depois de transitar em julgado a sentença absolutória, poderá ser imposta a medida de segurança enquanto não decorrido o tempo equivalente ao da sua duração mínima, a indivíduo que a lei presuma perigoso. 754. A aplicação da medida de segurança nos casos previstos nos artigos 751 e 752 competirá ao juiz da execução da pena e, no caso do artigo 753, ao juiz da sentença. 755. A imposição da medida de segurança nos casos dos artigos 751 a 753 poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal que tiver conhecimento de fatos indicativos da periculosidade do condenado, a quem não tenha sido imposta a medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juízo. 756. Nos casos do inciso 1, a linha A e B do artigo 751 e do inciso 1 do artigo 752, poderá ser dispensada nova audiência do condenado. 757. Nos casos do inciso 1, a linha C e no inciso 2 do artigo 751 e no inciso 2 do artigo 752, o juiz, depois de proceder às diligências que julgar convenientes, ouvirá o Ministério Público e concederá ao condenado o prazo de 3 dias para as alegações, devendo a prova requerida ou reputada necessária pelo juiz ser produzida dentro em 10 dias. Parágrafo 1º. O juiz nomeará defensor ao condenado que o requerer. Parágrafo 2º. Se o réu estiver foragido, o juiz procederá às diligências que julgar convenientes, concedendo o prazo de provas, quando requerido pelo Ministério Público. Parágrafo 3º. Fim do prazo de provas, o juiz proferirá a sentença dentro de 3 dias. 758. A execução da medida de segurança incumbirá o juiz da execução da sentença. 759. No caso do artigo 753, o juiz ouvirá o curador já nomeado, ou que então nomear, podendo mandar submeter o condenado a exame mental, internando-o desde logo em estabelecimento adequado. 760. Para a verificação da periculosidade, no caso do parágrafo 3º do artigo 78 do Código Penal, observar-se ao disposto no artigo 757, no que lhe for aplicável. 761. Para a providência determinada no artigo 84, parágrafo 2º do Código Penal, se as sentenças forem proferidas por juízes diferentes, será competente o juiz que tiver sentenciado por último ou a autoridade de jurisdição prevalente no caso do artigo 82. 762. A ordem de internação expedida para executar-se Repetindo. A ordem de internação expedida para executar-se medida de segurança detentiva conterá a qualificação do internando, o teor da decisão que tiver imposto a medida de segurança, a data em que terminará o prazo mínimo da internação. 763. Se estiver solto o internando, expedi-se-á mandado de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial. 764. O trabalho nos estabelecimentos referidos nos artigos 88, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal, será educativo e remunerado de modo que assegure ao internado meios de subsistência quando cessar a internação. Parágrafo 1º. O trabalho poderá ser praticado ao ar livre. Parágrafo 2º. Nos outros estabelecimentos, o trabalho dependerá das condições pessoais do internado. 765.
A quarta parte do salário caberá ao Estado ou no Distrito Federal e nos territórios à União e o restante será depositado em nome do internado ou, se este preferir, entregue à sua família. Repetindo. A quarta parte do salário caberá ao Estado ou no Distrito Federal e nos territórios à União e o restante será depositado em nome do internado ou, se este preferir, entregue à sua família. 766. A internação das mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em sessão especial. 767. O juiz fixará as normas de conduta que serão observadas durante a liberdade vigiada. Parágrafo 1º. Serão normas obrigatórias impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada. Tomar ocupação dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho. Não mudar do território da jurisdição do juiz sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada, entre outras obrigações, as seguintes. A. Não mudar de habitação sem aviso prévio ao juiz ou à autoridade incumbida da vigilância. B. Recolher-se cedo da habitação. C. Não trazer consigo armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender. D. Não frequentar casas de bebidas ou de tovolagem, nem certas reuniões, espetáculos ou diversões públicas. Parágrafo 3º. Será entregue ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada uma caderneta de que constarão as obrigações impostas. 768. As obrigações estabelecidas na sentença serão comunicadas à autoridade policial. 769. A vigilância será exercida discretamente, de modo que não prejudique o indivíduo a ela sujeito. 770. Mediante representação da autoridade incumbida da vigilância, a requerimento do Ministério Público ou de ofício, poderá o juiz modificar as normas fixadas ou estabelecer outras. 771. Para execução do exílio local, o juiz comunicará sua decisão à autoridade policial do lugar ou dos lugares onde o exilado está proibido de permanecer ou de residir. Parágrafo 1º. O infrator da medida será conduzido à presença do juiz, que poderá manter o detido até proferir decisão. Parágrafo 2º. Se for reconhecida a transgressão e imposta, consequentemente, a liberdade vigiada, determinará o juiz que a autoridade policial providencie a fim de que o infrator siga imediatamente para o lugar de residência por ele escolhido e oficiará a autoridade policial desse lugar, observando-se o disposto no artigo 768. 772. A proibição de frequentar determinados lugares será comunicada pelo juiz à autoridade policial, que lhe dará conhecimento de qualquer transgressão. 773. A medida de fechamento de estabelecimento ou de interdição de associação será comunicada pelo juiz à autoridade policial para que a execute. 774. Nos casos do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, ou quando a transgressão de uma medida de segurança importar a imposição de outra, observar-se-á o disposto no artigo 757 no que lhe for aplicável. 775. A cessação da periculosidade se verificará ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições da pessoa a que tiver sido imposta, observando-se o seguinte: o diretor do estabelecimento de internação, a autoridade policial incumbida da vigilância, até um mês antes de expirado o prazo de duração mínima da medida, se não for inferior a 1 ano, ou até 15 dias nos outros casos, remeterá ao juiz da execução minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a cessação ou permanência da medida. 2. Se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em caso de custódia e tratamento, o relatório será acompanhado de laudo de exame pericial feito por 2 médicos designados pelo diretor do estabelecimento. 3. O diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial deverá, no relatório, concluir pela conveniência da revogação ou não da medida de segurança. 4. Se a medida de segurança for o exílio local ou a proibição de frequentar determinados lugares, o juiz, até um mês ou 15 dias antes de expirado o prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias para verificar se desapareceram as causas de aplicação da medida. 5. Junto aos autos, o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público, o curador ou o defensor no prazo de 3 dias para cada um. 6. O juiz nomeará curador ou defensor ao interessado que o não tiver. 7. O juiz de ofício, a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que já expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. 8.
Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o número anterior, o juiz proferirá sua decisão no prazo de 3 dias. 776. Nos exames sucessivos a que se refere o parágrafo 1º, inciso 2 e parágrafo 2º do artigo 81 do Código Penal, observar-se-á no que lhes for aplicável o disposto no artigo anterior. 777. Em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o tribunal, câmara ou turma, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, ordenar o exame para a verificação da cessação da periculosidade. Parágrafo 1º. Designado o relator e ouvido o procurador-geral, se a medida não tiver sido por ele requerida, o pedido será julgado na primeira sessão. Parágrafo 2º. Deferido o pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz, que requisitará, marcando o prazo, o relatório e o exame a que se refere os incisos 1 e 2 do artigo 775, ordenará as diligências mencionadas no inciso 4 do mesmo artigo, prosseguindo de acordo com o disposto nos outros incisos do citado artigo. 778. Transitando em julgado a sentença de revogação, o juiz expedirá a ordem para desinternação quando se tratar de medida detentiva ou para que cesse vigilância ou proibição nos outros casos. 779. O confisco dos instrumentos de produtos do crime, no caso previsto no artigo 100 do Código Penal, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito, na sentença de pronúncia ou na sentença absolutória.